Olá, meus queridos, voltamos para a nossa aula semanal da Escola Bíblica Pão da Vida São Paulo. Nós terminamos a campanha, as aulas referentes à campanha também se encerraram, mas nós vamos agora entrar numas aulas bônus, aulas extras sobre avivamento. E a nossa aula de hoje é a aula 10, Avivamento e lideranças. Qual é o relacionamento? Qual é a conexão que existe entre lideranças na igreja e o avivamento, né? Nós temos a leitura diária com vários versículos sobre lideranças produzidas pelo avivamento. Mateus 4,19, Mateus 10,5, a estes 12 enviou Jesus, Atos 1,8, Mateus 28,19, até Efésios 4,11. Mas vamos aqui no texto áureo, é Atos 13, versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Atos 13 e 1, você sabe que foi o grande avivamento que deu origem à igreja de Antioquia. Nós já estudamos aqui na Escola Bíblica Pão da Vida São Paulo. E a produção desses profetas e mestres foi exatamente resultado do avivamento. Vamos estudar isso, né? Verdade prática, o avivamento é um grande gerador de lideranças cristãs. Eu quero começar já dizendo para você que liderança cristã não pode ser produzida, gerada por interesses financeiros, familiares, políticos. A liderança tem que ser gerada pelo quê? Exatamente, pelo avivamento, pelo poder do Espírito Santo, pelo mover do Espírito Santo é que as verdadeiras lideranças cristãs são geradas. A leitura bíblica em classe está aqui, é o contexto de Atos 13, versículo 1 e 2, está aqui as lideranças de Antioquia, e olha que maravilha, a primeira dupla missionária, a primeira equipe missionária foi gerada, foi formada por uma direção específica, direta, objetiva do Espírito Santo. O Espírito Santo disse: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Que maravilha, né? Quando na igreja o Espírito Santo ainda fala, o Espírito Santo ainda dirige. Não é o dinheiro, não é a política, não é a influência das amizades e da família, mas o Espírito Santo diz: separa para a obra a que o tenho chamado. Todo avivamento gera novas lideranças. Isso aqui é importante a gente grifar aqui, ó. Será que aqui não é aqui? Peraí. Todo avivamento gera novas lideranças diante do povo de Deus. É sucessão, é continuidade do mover de Deus. Então veja aqui uma coisa. Isso aqui é bom a gente destacar aqui, ó, pronto, né? As lideranças que Deus levanta é para continuidade do mover de Deus. Deus não levanta, portanto, lideranças frias, lideranças atadas, amarradas. Deus levanta lideranças para dar continuidade ao seu mover de crescimento, de maturidade, de equilíbrio na igreja. Um líder cristão deve ser filho do avivamento. Essa expressão aqui eu acho genial, fantástica. Filho do avivamento. Poderíamos também chamar de filho do fogo. Filho do fogo do Espírito Santo. Tição tirado do meio do fogo. Que todo líder cristão, que todo líder na igreja seja filho, seja gerado, seja fruto
do fogo do avivamento. Olha, líderes nascem do avivamento. Nós precisamos perceber que um avivamento espiritual legítimo gera novas lideranças avivadas, com o DNA, com a matriz, a essência do avivamento. É só olhar o profeta Isaías, que a gente estudou aqui, ele nasceu do avivamento. O líder Moisés foi cabeça de um avivamento. A primeira equipe missionária nasce da direção do Espírito Santo no coração do avivamento em Antioquia da Síria, né? Devemos ter cuidados, irmão, olha, devemos ter cuidado na escolha e separação de líderes na igreja. Não deve ser motivados por finança. O irmão ele tem um dízimo grande, vamos consagrá-lo, né? Não deve ser por motivos familiares, para continuidade. Eu vi um certo pastor dizendo, eu vou consagrar meu filho, ele tenha chamado ou não tenha, ele vai ser pastor. Não pode ser assim, irmãos. Não pode ser pelo afã familiar, né? Pelo desejo de ver os filhos liderando a igreja. É preciso ter direção de Deus e vocação. Não devem ser motivados por finanças ou familiares ou interesses de poder, de manter o poder na mão. Mas esses líderes devem ser motivados pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo. Isso aqui é maravilhoso. E deixa eu dizer uma coisa. Avivamento ele é muito temido pelos líderes tradicionais, os líderes antigos. Por quê? Porque Deus levanta novas lideranças. Deus levanta líderes mais rápidos do que os líderes antigos. Levanta líderes mais valentes do que os líderes que estão passando. E é por isso que algumas igrejas, lideranças avivadas, são desmotivadas, são perseguidas. Como aconteceu com Paulo em Corinto, sendo perseguido porque era um líder que se destacava entre os apóstolos. Líderes avivados geram avivamento. Olha que coisa linda, né? Destaca isso aí, irmão, porque olha, deixa eu destacar aqui, ó. Líderes são gerados pelo avivamento e eles geram avivamento. Eles não só são gerados pelo avivamento, como eles geram novos focos, expansão do avivamento. A grande declaração do apóstolo Pedro, sob uma profunda inspiração, nos mostra isso. Esse versículo é um dos meus preferidos das epístolas de Pedro. Olha só aqui, ó. A profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Deixa eu destacar aqui algumas coisas e você aprenda isso aqui, olha. A profecia, ele está falando da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, né? Mas nós podemos também traduzir essa palavra profecia pela palavra história. Deixa eu colocar um aqui, ó. Aí eu coloco um bem aqui assim e coloco aqui, ó. Profecia pode ser trocado por história. A história do povo de Deus nunca foi produzida por vontade de homem algum. Não foi da carne, não foi de interesses políticos, de poder, de finança. Não. Nunca foi produzida por vontade de homem, planejamento de homem. Eu me lembro, eu já contei para vocês que uma vez um empresário chegou para mim e disse: pastor, faça do meu filho pastor. Eu disse: como assim, meu irmão? Não, eu comprei um prédio, estou reformando, vou montar uma igreja e eu quero que o senhor faça do meu filho um pastor. Eu disse: não, mas eu não tenho o poder de fazer dele um pastor. Eu vou ensiná-lo a pregar, vou ensiná-lo a liderar culto, mas ele precisa buscar a vocação de Deus.
Não quero saber disso não, de vocação não. Ele vai ser pastor. Eu digo, tá bom, se o senhor quiser que ele seja pastor, feito pelo seu dinheiro, pela sua capacidade, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir, né? Então tem muita gente assim, sendo feita pelo poder do dinheiro, da influência, politicamente, ou coisa que o valha. Mas a Bíblia diz que a profecia, a história da igreja, não foi produzida por vontade alguma de homens, mas foi produzida por homens santos. Homens santos, homens que foram santificados, homens que foram separados. Lembra que a palavra santo, ela significa o quê? Separação ou separado. Homens separados, vocacionados, chamados por Deus, homens santos de Deus, olha. Eles falaram inspirados. O que é inspirado? Inspirado, deixa eu colocar aqui embaixo, ó. Inspirado é soprado por Deus. Isso é inspiração, soprado, inspirado, impulsionado, né? Pelo Espírito Santo. Esses homens é que fazem a obra de Deus crescer. São visionários, são apaixonados, são determinados, e essa determinação, essa motivação não vem da carne, vem do poder do Espírito Santo de Deus. Aí nós vamos olhar aqui. Suas vidas de oração são inspiração para gerações. John Hyde, Jonathan Edwards, George Miller, você pode ler a história desse povo aí na internet. Suas pregações arrebatavam multidões do fogo. George Whitefield, Charles Spurgeon, né? Lideravam multidões a Cristo. Billy Graham, Reinhard Bonk, que ganhou milhares e milhares na África, né? São líderes que geram avivamento, conversões, crescimento, glorificação a Deus. Aí, amados, faça essa pergunta. Eu sou um líder que nasceu do avivamento e por isso eu sou um líder que estou gerando avivamento na vida das pessoas? Ou eu estou aí só politicamente correto, fazendo a coisa estrategicamente, fazendo a coisa só por método, por estratégia e não pelo sobrenatural de Deus? Veja bem isso, né? O nosso terceiro ponto diz: o avivamento está gerando uma nova geração de líderes. Isso aqui arrepia os líderes antigos. Em meio à crise de fé dos nossos dias, o abandono doutrinário, o enfraquecimento das igrejas, Deus está levantando novos líderes cheios do Espírito Santo. E esses líderes cheios do Espírito Santo, eles são caracterizados por isso. Eles amam ao Senhor de verdade. Jesus fez essa pergunta a Pedro quando o reencontrou no lugar da sua desistência. E Jesus queria fazer de Pedro um líder. Jesus perguntou: tu me amas, Pedro? Líderes, nova liderança chamada por Deus no fogo do avivamento são pessoas apaixonadas por Jesus, que amam ao Senhor de toda a sua existência. Não trocam o reino, a palavra, o chamado por nada. Por nada. Os que se deixam avivar são as novas lideranças. Eles não resistem ao mover do Espírito Santo. Eles se entregam, eles se rendem, ele se levanta, ele recebe a unção. Então faça isso você, se entregue, se renda, levante-se e receba a unção para pregar, para visitar, para evangelizar, para liderar, para ser a continuidade do mover do Espírito Santo na terra. Decida ser um tição tirado do meio do fogo. São eles que se comprometem com a sua obra.
Deus não nos aviva para nós mesmos. Ele não nos desperta para a nossa vaidade, nosso descanso. Ele diz: sereis minhas testemunhas. Em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Líderes novos, avivados, estão comprometidos com as últimas instâncias da obra de Deus. Aonde quer que essa obra deva chegar, é ali que nós vamos estar. Dedicados, esforçados, buscando o sobrenatural do Senhor. E eu quero terminar dizendo para você, lideranças e avivamento têm uma relação de reciprocidade fundamental e poderosa, porque os líderes são gerados pelo avivamento e o avivamento é gerado pelos líderes, né? Os líderes abanam, o avivamento se estende, se espalha. Deus aviva um líder e ele aviva uma cidade. Havendo avivamento, haverá lideranças puras. Havendo lideranças comprometidas, haverá avivamento legítimo. Então, queridos, Deus abençoe. Discutam sobre essa lição. Levantem aí mais questionamentos e visões para que essa lição possa ser uma chave para você ser uma liderança avivada em nossos dias. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.